Vamos lá, galerinha. Eu vou passar aqui para vocês um pouquinho do nosso roteiro dessa semana. A gente tem, então, uma atividade de recuperação e reforço e também uma atividade do caderno do aluno. Essa atividade é dos 7º anos B e C. E nós temos aí, então, 6 aulas, 3 aulas para recuperação e reforço e 3 aulas para atividade da apostila. A atividade vocês irão me entregar através do Google Forms. As habilidades a serem trabalhadas são resolver os cálculos de situações e problemas em diferentes contextos, que está se referindo à atividade de recuperação e reforço, e a outra habilidade trabalhada é resolver e elaborar situações e problemas que envolvam operações com números racionais. Como orientação de estudos, nós temos aí que vocês vão utilizar os materiais disponíveis, aulas e correções que estão no blog, como apoio para realizar a atividade de recuperação e reforço. Vocês vão também assistir às explicações, que eu já tenho aí um vídeo gravado explicando para vocês sobre a nossa atividade da apostila e também um vídeo falando cada questão do nosso formulário. Então, vocês vão assistir. Vão realizar a atividade de recuperação e reforço até o dia 8, às 16 horas. Então, às 4 horas, o formulário será fechado, tá? O link está aqui, vocês vão então copiar o link, jogar o link no Google e vai abrir o formulário para vocês. Observação aí, com bastante atenção, né? Que todos deverão realizar a atividade, principalmente os que não realizaram as outras atividades. Temos alunos aí que têm todas as atividades em dia, então será acrescentado um ponto na média. E os alunos que não fizeram, irá valer como recuperação, além das outras que já foram passadas. Tá? Então, nós temos as explicações da nossa aula, da apostila, do nosso formulário, e também estou aqui explicando o roteiro para vocês. As atividades do caderno do aluno são as páginas 65, 66 e 67. Vocês vão realizar a atividade na própria apostila, se der, se não, façam no caderno e mantenham no caderno. Não é para me enviar esta atividade, tá? O que vocês vão me enviar essa semana é somente a atividade de recuperação e reforço até o dia 8, às 16 horas. Então, vamos lá. As atividades trabalhadas nesta semana são atividade de recuperação do Google Forms e atividade do caderno do aluno, volume 3. A data da entrega, mais uma vez, 8/10 até as 16 horas. Esse é o nosso roteiro da 10ª semana do 3º bimestre, que vai de 5/10 até 9/10. Aguardo aí as atividades de vocês, galerinha, e espero que todos tenham entendido o nosso roteiro. Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Estou eu aqui gravando um vídeo para vocês. Inicialmente era a professora Patrícia que gravava os vídeos do 7º ano, agora vamos nós fazer o nosso vídeo, tá bom? Espero que vocês compreendam a matéria. Lembrando que eu estou à disposição de vocês no grupo de WhatsApp, pode chamar no particular também, se não tiver entendido, que a gente dá continuidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho da multiplicação de fração, tá? Está aqui no nosso caderno do aluno, volume 3, na página 65, tá? Tem aí algumas atividades que vocês vão fazer, mas aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês da multiplicação de fração. A gente tem aqui 1/2 multiplicando 5/7. Na multiplicação, a gente faz direto, a gente vai fazer 1 vezes 5, que vai dar 5, e vamos fazer 2 vezes 7, que é 14, tá? Então, a gente tem 5/14, que é o resultado da multiplicação de 1/2 multiplicando 5/7, ok? E aí, na apostila também, a gente tem aí a representação geométrica, tá? Então, ó, 1/2 a gente representa desta forma e 5/7 a gente representa desta forma, tá? Então, ó, 1, 2, eu pinto um só, e aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou pintar 5 de 7 quadradinhos que eu tenho, tá? O resultado, ele vai ficar 5/14. Aí tem também uma representação para vocês na apostila que vocês conseguem entender um pouquinho melhor. Lembrando aí também que na apostila, no final da atividade, vou mostrar aqui para vocês, ó, aconteceu um erro de impressão. É 1/3 multiplicando 4/5, tá? Porque o 4/15 seria já o resultado, tá bom? Então, só lembrando isso.
Então, ó, como que fica, né? Eu fiz mais ou menos aqui a representação para vocês, das duas, tá? E depois vocês podem também fazer aí a representação de como ficaria o resultado. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem 4/5, ó, 1, 2, 3, 4 pintados de 5 quadradinhos que nós temos. Aqui nós temos o quê? 1/3, né? Então, ó, 1, 2, 3, somente um quadradinho pintado. Quando a gente vai fazer a multiplicação, eu vou pensar que aqui tem 1/3 e aqui no meu restante é o meu 4/5. Quando eu faço a multiplicação, eu vou ter como resultado 4 de 15avos, ok? E aí, o que que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho pintado aqui, ó, 15 partes dentro de cada quadradinho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos dividido em 15 partes. E essa é a minha representação total, tá? Não esqueçam aí do erro que aconteceu. Aqui tá multiplicando 4/5, que esse é o resultado, tá bom? Vamos lá falar um pouquinho, então, da divisão de fração. As atividades vocês vão realizar, tá? Da página 65, 66 e 67, tá? A multiplicação de fração a gente tem aí na reta numérica. Interpretando aí um pouquinho do problema, a gente tem que o Carlos, ele pretendia caminhar 2/3 de uma pista de corrida. Porém, acabou caminhando apenas 1/4 do trecho pretendido. Como podemos descobrir que fração da pista ele percorreu? A gente tem aqui uma representação, tá? De como ele iria percorrer esta pista. Eu já falo para vocês um pouquinho sobre essa multiplicação. Como eu já tenho aqui na lousa a nossa divisão, eu vou explicar a primeira divisão para vocês e já retorno como que a gente interpreta ele na reta numérica, ok? Então, vamos lá. Falando da página 67, a gente vai falar um pouquinho da divisão de fração, tá? Quando eu vou dividir a fração, costuma-se ter nos livros e nas explicações que eu vou pegar esta fração, que é 3/5, e vou trocar essa daqui para poder fazer a multiplicação. Toda base de fração, ela é uma multiplicação, tá? Então, ó, eu vou pegar a primeira, eu copio, 3/5, e a segunda, eu vou trocar de lugar. Então, vai ficar 5/4, ok? Então, ó, 3 vezes 5, 15. E 5 vezes 4, 20, ok? Então, eu tenho 15 20avos. Eu tenho que lembrar toda vez de fazer essa troca? Tenho. Porém, eu posso fazer de uma forma mais simplificada. Eu posso pegar e, ó, multiplicar em x, tá? 3 vezes 5, 15. E 5 vezes 4, 20. Só lembrando que eu sempre vou pegar primeiro esse com esse e depois esse com esse, tá? Que é a mesma coisa que está aqui embaixo, ó. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 4, 20. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 4, 20. Ok? Agora eu vou apagar aqui pra gente falar um pouquinho da nossa reta numérica, ok? Vamos lá. Quando eu falo aqui da reta, a pergunta aí é que ele caminhou apenas 1/4 dessa pista de 2/3, certo? Então, eu vou fazer 1/4 de 2/3. Como que eu realizo essa operação? Eu vou multiplicar. Só que aqui vai entrar, além da multiplicação, vai entrar também a simplificação de fração. Então, eu multiplico 1 vezes 2, 2. E multiplico 4 vezes 3, 12. Esse é o resultado? Não. Porque toda fração que eu vou fazer, eu tenho que deixar ela o menor possível, que se chama uma fração irredutível, quando eu já não posso mais dividir a fração, ok? Então, aqui, ó, eu tenho 2 na tabuada do 2, certo? Então, eu divido por 2. Isso é simplificação, tá? Então, 2 dividido por 2 dá 1. E eu tenho 12 também na tabuada do 2, não tem? 12 dividido por 2 dá 6. Então, o resultado aqui é 1/6. Então, ou seja, ele caminhou 1/6 da pista, ok? Espero que vocês tenham entendido e, repito, estou à disposição de vocês. Um beijo e até a próxima. Fazer uma boa atividade. Primeiramente, vocês devem preencher um endereço de e-mail válido. Após isso, vocês vão colocar aí o nome de vocês e o número da chamada. Se não souberem o número da chamada, não tem problema, mas não esqueçam de se identificar com o nome completo.
Vocês vão colocar a série de vocês, se é do sétimo B ou do sétimo C. Espero aí contar com a maioria da sala. Espero receber aí bastante atividades, que é a nossa última atividade do bimestre. Vamos lá. A primeira atividade, a gente tem aí qual o valor de 36 dividido por 6 mais 20. Essa é uma expressão numérica. Quando eu falo em expressão numérica, eu tenho sempre que pensar no maior operador. Quem que é o maior operador? A nossa divisão. Então, como que eu penso lá? Eu vou fazer, se eu tenho uma expressão numérica maior, eu vou fazer o quê? Iniciar pela divisão, depois se eu tiver multiplicação, eu faço a multiplicação, para por último, somar ou subtrair. Esta é uma das questões. Nessa próxima questão, a gente tem uma equação do primeiro grau. Lembrando que, aqui na pergunta, a gente tem, na equação 2x menos 14 igual a 26, qual o valor de x? Lembra que a gente tem uma incógnita. Quando eu quero descobrir a incógnita, eu tenho que separar as minhas numerações. O número que eu tenho acompanhado da incógnita tem que estar separado do número sem incógnita. Neste caso, a gente tem o 2x e aí menos 14 igual a 26. O que eu tenho que fazer aqui? Esse menos 14, ele vai passar para o lado do 26. Só que quando ele passa do sinal de igual, ele vai mudar de sinal, tá? E aí é só resolver. Lembrando que quando eu tenho um número acompanhado de uma incógnita, significa que esse número está multiplicando a incógnita. Quando eu chego lá no final, se ele está multiplicando e eu tenho que terminar a minha operação, ele vai passar dividido. Na próxima questão, a gente tem uma questão de fração. Lucas gastou 2/5 dos seus R$50, portanto, lhe sobrou. Eu vou fazer aí a fração multiplicando o número e depois dividindo. Na próxima questão, a gente tem que Paulo pensou em um número e dividiu ao meio, obtendo 37. Em que número Paulo pensou? Essa tá bem tranquila de fazer. Se ele dividiu ao meio, eu posso pegar esse número aqui e multiplicar. Qual que é o número que eu divido ao meio? Todo mundo sabe. Então, eu vou multiplicar esse 37 pelo número que é metade. Na próxima questão, a gente tem que a Simone fez um treino de 1/4 de hora. E podemos afirmar que Simone utilizou em seu treino, quantos minutos ela utilizou no seu treino? Lembrando aí que 1 hora tem 60 minutos. Então, eu vou fazer como lá na questão acima. Vou multiplicar pelo número de cima e dividir pelo de baixo. E assim eu descubro quantos minutos Simone usou para o seu treino. Na próxima questão, a gente tem que Laura tinha R$450 em sua conta bancária, no dia em que R$735 foi debitado de sua conta. Como ficou a conta de Laura? Se ela tinha um valor e foi debitado um valor maior, significa que a sua conta ficou negativa ou ela ainda assim tem algum saldo? Na próxima questão, a gente tem que Carlos gastou aí 10% dos R$1.000 que ele tinha. Lembrando que a gente está perguntando aqui quanto Carlos gastou e não quanto sobrou. Façam a questão com bastante atenção. Próxima questão é de sequência. A gente tem aqui que observando a sequência 5, 10, 15, 20, 25, o 11º termo dela será. Então, a gente tem aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo. Assim sucessivamente nós vamos fazendo até chegar ao 11º termo. E nós temos também uma questão falando de que eu estou fazendo um bolo e para que eu faça esse bolo, eu tenho 3 ovos. Utilizo 3 ovos para fazer um bolo. Com 1 dúzia de ovos, quantos bolos eu vou conseguir fazer? Temos também uma questão sobre os nossos ângulos internos de um triângulo. Lembrando que quando eu tenho um quadrado inteiro, eu tenho ali, somando os seus ângulos, 360 graus. E quando eu pego um triângulo e divido ele ao meio,
um quadrado e divido ele ao meio, eu tenho então 2 triângulos. Aí é só pensar quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo. Este é o nosso formulário de recuperação e reforço. São atividades que vocês já viram. Boa sorte a todos e precisando estou à disposição no nosso grupo de WhatsApp. Também pode me chamar no particular e boa sorte a todos.